Indo além da notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. Ginga Eventos, seu evento num clique. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. Cervejaria Burgman e Burgman Bar, o happy hour que conquistou a cidade. E Boutique Ousadia, nossa inspiração é você. As considerações do Waze e o aniversário do Fundo de Garantia. A polêmica do comandante Máximo e as campanhas em marcha lenta. Estamos indo além da notícia. Você é nosso convidado e vem com a gente. Estamos indo além da notícia, sempre uma honra dividir essa bancada com esses jornalistas renomados, os nossos IANs, que são os Indo Além da Notícia, Renato Monteiro, Fernando Negrão e Juliana Ferraz. Olha só, um homem de 70 anos assaltou um banco em Kansas City, nos Estados Unidos, porque queria ser preso e, assim, ficar longe da sua mulher. Segundo o jornal Kansas City Star, Lawrence Ripple entrou numa agência do Bank of Labor e entregou a um dos caixas um bilhete dizendo: "Tenho uma arma, me entregue o dinheiro." O funcionário atendeu ao pedido, mas em vez de fugir, Ripple sentou em um sofá no saguão da agência e se identificou a um dos seguranças dizendo: "Eu sou o cara que vocês estão procurando." Vamos ver aí a imagem do nosso querido Lawrence Ripple. Ele aguardou calmamente a chegada da polícia e não ofereceu qualquer resistência ao ser detido. Questionado pelos investigadores, ele disse o seguinte: não suportar mais as brigas com a mulher e que preferia ficar na cadeia a ficar com ela. Renato Monteiro, eu estou achando que o nosso querido Ripple não casou tão bem, né? Se bem que ele tem 70 anos. Pois é, aos 70 anos ele descobriu isso, né? Quanta criatividade, que trabalheira para se separar, hein? Não é mais fácil pedir o divórcio? Puxa vida, tava bom o relacionamento, né? Nossa Não estava Senhora. bom, eu acho que ele não conseguiu realmente obter uma separação, digamos, normal, né? Nem amigável, nem litigiosa. Gerou uma curiosidade e queria ver a foto da esposa. Eu também fiquei um pouco curiosa. Vai que é uma senhora bonita, realmente o problema deles deveria ser de relacionamento, Negrão? Ou falta de dinheiro também, né? Eu acho que ela gastava muito o dinheiro dele, então na cadeira vai ter casa, comida e roupa lavada. Pronto, está aí então o nosso Lawrence. E o mandato de Eduardo Cunha foi cassado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções, a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. A medida põe fim a um dos mais longos processos tramitados no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que se arrastava por 11 meses e interrompe o mandato do Eduardo Cunha, ficando também o mesmo inelegível por 8 anos. Justo, Juliana Ferraz? Que já vai tarde, né? Já vai tarde. Então, e ele tentou várias alianças, várias articulações, propôs o impeachment que agradava a maioria, também ele tentou meio que ser preservado, né, se a Dilma saísse, mas não deu certo, né? Todas as alianças, todas as articulações que ele tentou não deram certo. Mas agora ele deixou de ser deputado e vai virar escritor, porque ele já avisou que já está produzindo um livro que será lançado em breve sobre o impeachment. Era o que me faltava, né? Era o que faltava. Não, a Juliana tem um exemplar já reservado e garantido, claro, né? Claro. Certamente. Negrão? Vou buscar o autógrafo dele na cadeia. Tá certo. Renato Monteiro. Eu acho que essa história ainda não acabou. Eu acho que ainda tem uma batalha jurídica na questão do fatiamento lá da sentença da Dilma. Sim. Isso aqui ainda vai dar pano para manga. Ele não vai ficar inelegível com seus direitos políticos cassados por tanto tempo, com algumas semanas atrás uma decisão que, pode ir lá, pode ir cá, né? Sim. Então isso aqui não vai ficar tão apaziguado, não. Seria utilizar como uma jurisprudência ali criada
Mas também já ouvi comentários que não vai se aplicar, porque são casos diferentes, enfim. É aquela história, né? O pau que né? bate em Chico, bate em Francisco. Bate em Francisco. Olha também. só, tá aí um ditado que eu não conhecia, gostei muito. Vamos aguardar, né? De qualquer forma. E o Temer também está inelegível. Por 8 anos está lá na presidência do Brasil. Então, fora Temer. Olha só, a nossa política anda bastante tumultuada, né? Eu só queria comentar que eu esqueci no programa anterior sobre aquele discurso final da Dilma. O que mais me chateou ali foi ela mencionar um poema do Mayakovsky, que eu adoro tanto, e que diz que o mar da história é agitado. E, ao que parece, é a mesmo, cultura dela, né? Exatamente. Ela normalmente consome esse tipo de literatura habitualmente. E aí quis mostrar um pouquinho também da sua erudição. Exatamente. Muito bem. E o ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, José Antônio Faciabem, de 67 anos, deixou a prisão na terça-feira, de volta a Sorocaba após ficar detido por 29 dias. A revogação da prisão ocorreu por intermédio de liminar acatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em recurso de habeas corpus impetrado pelo advogado Mário Delcistia. Renato Monteiro, e então? Acabamos de falar da batalha jurídica do Cunha, acho que vem outra batalha jurídica pela frente. Há evidências, mas ele não foi julgado e condenado. Então, enquanto ele é acusado de. Quantas vezes a gente não viu processos aí terminarem com sendo decretada a inocência das pessoas, dos acusados, embora eles já tivessem sido colocados à execração pública previamente. Então, neste momento, ele não é condenado, ele é acusado de. Vai se defender, batalha jurídica agora é com o advogado. Se as provas forem robustas o suficientes para a justiça entender que há elementos para que ele seja condenado, aí ele passa a ser existe todo um trâmite, culpado do caso. Né? Entendi. Mas cabe aí uma opinião pessoal, uma intuição, alguma coisa nesse sentido, ou não nos cabe? Olha, as evidências são bastante fortes, né? Sim. Não, cabe, só que aí a gente pode se tornar lidiando tanto quanto a voz das ruas. E eu, enquanto jornalista, realmente gostaria de aguardar o trâmite, né? Porque uma situação dessa, eventualmente, se ele não é condenado, ele com certeza está, através do seu advogado, colhendo todo esse material, e aqueles que, eventualmente, inclusive os coleguinhas que já o crucificaram, podem aí sim, também responder processo por injúria, calúnia, tudo cabe realmente às provas, né? Sim. E o ônus da prova sempre é para quem acusa. Vamos então aguardar. Porque há sempre uma pressa, né? Há uma pressa em achar logo, noticiar, né, a solução. Quem é o responsável, pai, aponta, o dedo que acusa. É um pouco complicado isso. Na profissão da gente isso é muito vale lembrar que a administradora, conflitante, né? A administradora geral do plano de saúde, esta sim se encontra foragida, né? Porque ela não foi presa junto com os outros dois e não foi localizada pela polícia até agora. E ela está nessa situação, num meio que ela confessa. Pois é. E será que não acaba prejudicando os outros dois? Sim, porque está todo mundo envolvido, né, na mesma situação de alguma forma, acaba respingando nos demais. Mas é complicado a gente fazer esse tipo de julgamento de forma assim, definitiva, sim, porque as pessoas reagem de forma diferente a uma mesma provocação. Então é difícil a gente julgar, não, é isso que aconteceu. Eu acho que nem cabe nós fazer isso. Vamos aguardar, melhor. Mas eu já tinha até comentado aqui nesse programa, que já fiz até documentário dentro de cadeias, o Faciabem, pela idade dele, de 67 anos, ficar 29 dias detido, entre eles em Tremembé, com certeza não era um resort. Certamente não. Enfim, então pela idade e pelos dias que ele passou, ele teve já uma pena gigante pelo eventualmente crime que cometeu ou não. Tá certo. Então vocês têm realmente toda a razão, né? É deixar para que a justiça apure, né? Que se ouçam todos os argumentos e nós vamos aí acompanhando os acontecimentos. E todos os anos o casamento comunitário é promovido pelo Fundo Social de Sorocaba, que em parceria com os cartórios de registro civil proporciona a união civil para casais com renda
de até 3 salários mínimos de forma gratuita. Neste ano, 96 casais puderam regularizar a sua união diante da lei civil e também participaram de uma bênção ecumênica e de um curso de noivos, incluindo momento de reflexão acerca da vida a dois. Fernando Negrão, talvez o nosso Ripple, se tivesse se casado aqui, né, o nosso personagem aqui inicial... Não pedia para ser preso depois de tentar assaltar o banco. Exato. Faz de conta, né? É uma atitude muito bonita da prefeitura, é um ato muito bonito, um ato simbólico muito importante na vida desses casais, porque deixou de ser apenas um acerto de documentos. Tá? Lógico que aquele que quiser fazer só o acerto propriamente dito, vai lá, a prefeitura dentro dessa característica legal dos 3 salários mínimos, o cartório emite a certidão e está resolvido. Mas porém, tem todo um ritual, festa, se faz um evento, você tem direito a convidar até 10 pessoas, tem bolo, salgadinhos, enfim, é uma parceria com fornecedores de festas, é uma festa muito interessante. E na semana que passou, nós tivemos inclusive 5 casais que participaram do último casamento comunitário, que foram aí à Igreja Católica, onde também receberam as bênçãos aí especificamente de um padre. Tá? Ou seja, casaram também na Igreja Católica, houve um casamento comunitário na Igreja Católica. Mas, vale lembrar um pouco de história, quem é de Votorantim e também acompanha o nosso programa, vai lembrar que na Igreja Matriz, ali de Votorantim, logo na entrada da cidade, até um tempo atrás existiam os tradicionais casamentos comunitários, mas eram habituais. Ou seja, sábado à tarde, às 4 horas, é o casamento da igreja. Quem quer, quem não quer, vá procurar outra paróquia. Entendi, mas tinha oportunidade. Então ali o padre fazia 5, 6, 7 casais. Eu cheguei a ir fotografar casamentos nessa igreja e cada noivo tinha seu fotógrafo. E cada um fazia a sua festa, mas o padre fazia uma tacada só. Muito bacana. Não, e muito legal que tem muitas pessoas que têm esse sonho, né, de se casar, de ter uma cerimônia, que entendem até uma coisa meio até psicológica, que a partir dali então conseguiu, começa a família. E muitas pessoas, infelizmente, não têm condições disso. Não tem essa possibilidade. E além da realização desse sonho, né, de todo esse ritual, também a questão de regularizar a situação. A união estável hoje em dia já dá muitos direitos, mas tem muitas coisas... convênio, enfim, tem algumas coisas que precisa de pegar testemunha, de comprovar realmente que você convive em união estável com aquela pessoa. E dessa forma... E já fica tudo certo, já está casado no civil. Isso. E já ajuda a conquistar muitos benefícios, né, para a família. Então, realmente, excelente iniciativa. Bacana, né? É uma ação de cidadania. Acho que isso resgata a cidadania de muitos casais que vivem essa situação estável, mas não têm a oportunidade, às vezes financeira, de ter regularizado a situação. E a cidade, Sorocaba especificamente, e muitas cidades já vêm realizando isso, mas em Sorocaba é uma coisa que está enraizada já, essa questão do casamento comunitário, e o que é legal é o envolvimento da cidade com esse projeto, porque em tese seria um evento ecumênico ali para celebrar e formalizar uma situação. Mas aí você tem gente que fornece bolo, né? Um comércio que fornece bolo vestido de noiva. Sim, e às vezes a mulher tem o sonho de casar vestida de noiva, e é legítimo. Mas quanto custa um vestido de noiva? A gente até conversou a respeito disso aqui, pode custar uma fortuna. E você tem, não virou um ato administrativo puro e simples burocrático, virou uma festa, virou um evento, e a cidade se envolve nesse evento. E a cidade tem servido já de algum tempo de referência e de exemplo para outros municípios. Olha que o grande barato é que o prefeito e a primeira-dama são os padrinhos oficiais, né? Com foto, eles têm direito a foto. Quer dizer, para que você ter o seu documento, o padrinho dos noivos, né? O prefeito e a primeira-dama. Muito bacana. Olha, parabéns a todos os envolvidos. Realmente uma ação de cidadania muito bacana, que traz orgulho aí para nossa cidade. E é uma coisa que não é de um governo, é uma coisa que vem já de algum cultural. tempo. Sorocaba já faz parte já do calendário da cidade ter o casamento comunitário. Já houve casamentos com mais de 100 casais e a tendência é que haja uma diminuição, né? Porque você vai regularizando a situação dessas pessoas, lógico, sempre vai haver demanda, mas a demanda vai ficando cada vez menor. Muito bacana. E depois do mestre maluco, surreal e genial Salvador Dalí, continuamos indo além da notícia.
Estamos indo além da notícia e vamos falar agora da superficialidade nas campanhas municipais. Faltando pouquíssimos dias para a eleição do dia 2 de outubro, o programa eleitoral gratuito na rádio e na televisão segue sem abordar com mais profundidade os problemas políticos e financeiros enfrentados por Sorocaba. Até agora, a série de veiculações através dos meios eletrônicos tem sido levada em banho-maria, sem contundência entre os candidatos e com conteúdo superficial em torno da discussão das reais necessidades da nossa cidade. Talvez seja por isso, além do distanciamento natural da população com a política, que a campanha desse ano segue em marcha lenta, sem empolgar ninguém. O pouco tempo reservado aos candidatos à prefeitura e à Câmara também não tem apresentado um processo mais agressivo do ponto de vista das propostas de cada um. Esta é uma matéria que saiu, Renato Monteiro, na quarta-feira no nosso Diário de Sorocaba. Hoje é domingo. Esse texto ainda procede, você que tem acompanhado aí as campanhas? Olha, procede e tem razão quando se fala na questão do pouco tempo, né? Você teve uma redução bastante significativa do tempo do horário eleitoral, uma supressão dos programas de vereadores que acabou tendo que ser inserido, né, a mensagem dos candidatos a vereador nos spots comerciais para que a campanha de prefeito fosse de segunda a sábado, mas o tempo é tão reduzido que realmente não permite. E você vê, não há detalhamento de propostas, quem está apresentando propostas não tem tempo e talvez não tenha nem muito interesse em detalhar, porque como é que você vai explicar determinadas coisas que envolvem investimentos pesados numa situação como essa, né? É o famoso como é que vai fazer, né? E isso é um complicador. E você vê embate, sem trocadilhos, nos debates em que é permitido o confronto entre candidatos. O candidato pergunta para o candidato. Aí você tem embate. Porque quando essa possibilidade não está prevista, ele é banho-maria mesmo. É aquela coisa assim, andar num fio de navalha e ninguém se compromete. Que no final do jogo o resultado está mais ou menos bom e as pessoas... Mas não dá para estar mais ou menos bom. Não tem empate nisso aqui, né? Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Então, e mesmo os que propõem, são pouquíssimos os que realmente falam de propostas, mesmo que superficialmente. A maior parte, né, dos dias que eu assisto o programa político fala sobre futilidade, sobre banalidade. Você fala, gente, já tem pouco tempo e ainda pouco tempo vocês não estão falando nada. E os debates, como ele falou também, tá assim, uma pergunta que já foi recebida antes, então ele já decorou a resposta, já ensaiou, já foi lá com a assessoria dele. Então assim, tá bem superficial e eu realmente não consegui entender direito o que cada candidato realmente está propondo para Sorocaba aí, né, assumindo aí. Também são as primeiras eleições aí, né, Renato, com esse novo formato. Eu tenho a impressão que é a primeira e última com esse formato desse jeito. O que já se fala que dia 3 de outubro começa a se rediscutir a legislação eleitoral. Já é voz corrente. Está muito estranho. De qualquer forma, mesmo não tendo dado assim tão certo, é um passo, né, Renato, para que as coisas comecem a se movimentar no sentido de melhorar. Precisava rediscutir. Agora, eu nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Então vamos com calma, né? Vamos tentar bastante, no equilíbrio a sabedoria, né? Como diziam os antigos. Perfeito. E a Prefeitura de Sorocaba adiou pela segunda vez, agora por mais 3 meses, a assinatura do contrato de concessão para a execução de obras de implantação e operação do sistema Bus Rapid Transit, mais conhecido como BRT. Com isso, a assinatura poderá ocorrer, caso não haja imprevistos, somente em dezembro, ou seja, nos últimos 30 dias do mandato do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Diante desse novo adiamento, publicado no Diário Oficial, a coluna do Marcelo Andrade, essa matéria do Marcelo Andrade do Cruzeiro do Sul, questionou o governo municipal e o mesmo informou que o pedido foi efetuado pela vencedora da licitação. Venceram a licitação, Fernando Negrão, e agora pediram para prorrogar novamente o prazo para assinatura do contrato em dezembro? Muito estranho, tá? Muito estranho. Como é que você vence uma licitação? Em tese, você está qualificada e, consequentemente, foi analisado
foram analisadas todas as empresas que participaram daquele pleito que é aberto. Esta está qualificada, esta foi escolhida, esta tem o melhor preço, ela então tem uma data para assinatura e, consequentemente, começar a trabalhar e colocar em funcionamento. E, de repente, a própria empresa que vai ganhar dinheiro com isso, ela pede para esperar? Estranho. Não consegui. 2. Há 3 anos e meio, enquanto representante da Associação Sorocabana de Imprensa, nós temos assento junto ao Conselho Municipal de Trânsito aqui em Sorocaba. E eu estava representando a ASE quando tivemos uma palestra técnica, deixando muito claro nessa palestra que a cidade não estava preparada para receber esse tipo de veículo. Por quê? O asfalto precisa ter uma característica X, cujo asfalto em Sorocaba não tem. A largura da rua precisava ter uma característica Y, que também não tem. Você tem que ter uma altura da calçada, porque como o ônibus para, se você também não tem... Enfim, não tinha nada. Quer dizer que, então, era uma promessa de campanha que não foi cumprida e também não vai ser cumprida. Quem sabe o próximo governo. E continua não tendo, né? E não tendo, não foi tendo feito a estrutura. Nada. Aí, se me permite... Claro. É aí que eu defendo o seguinte. Em 2012, isso foi talvez a grande promessa de campanha do então candidato Antônio Carlos Panunzio, e por N motivos a coisa foi sendo protelada. E a questão é a seguinte, a cidade não precisa, volto a falar, não há salvadores da pátria. Curitiba, que, se eu não me engano, isso foi na gestão do Jaime Lerner, do ex-prefeito Jaime Lerner, criou-se um instituto, chama Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. É o IPUC. O que é o IPUC? É um órgão que planeja o crescimento da cidade. Você tem técnicos trabalhando no planejamento do crescimento da cidade. E o agente político, ele tem a margem para ele fugir desse planejamento é pequena. Então, as coisas têm continuidade. As coisas feitas com têm base começo, meio e fim, de acordo com um planejamento urbano para uma cidade que se pretende moderna. E todos os técnicos para ver aí não fica essa história, olha, uma promessa, um compromisso de campanha de 2012 e 2016, o que aconteceu? Absolutamente nada. E dependendo de quem ganha a eleição deste ano, pode continuar não acontecendo nada. Essa empresa que ganhou? Qual é o planejamento? Aí vira mais uma ação na justiça. Olha só. Você entendeu? A cidade tem que ser pensada e planejada por técnicos. Os agentes políticos têm que empreender a sua marca, sim, mas dentro de limites razoáveis. Ninguém faça uma revolução porque deu na telha, vou virar essa cidade de ponta cabeça. Não é assim. Então, assim você não planeja nada. Assim as coisas não acontecem, o tempo passa e 4 anos depois, o que aconteceu? Nada. Então esse processo de licitação foi todo feito de qualquer jeito, porque provavelmente não, mas assim, a empresa que se propôs a fazer, ela não mostrou um estudo, um planejamento que seria viável por tal e tal motivo e cobraria o valor tal. Mas havia um embasamento anterior, né? Entendi. Né? Anteriormente, que seria esse planejamento que o Renato mencionou. Exato. Eu até aprendi isso também aqui, adoro, por isso aprendo muito aqui, mas fazer todo esse planejamento e embasamento técnico, não é possível? Esse Instituto de Curitiba, ele tem autonomia. Aí sim. Então, quem são as pessoas que pensam a cidade. E a partir dali é que a cidade é planejada. Sim. Não é assim, da cabeça de cada um. Mas Sorocaba não tem planejamento. Sorocaba, desde o início, já foi feito sem planejamento nenhum. Pois é. Então, e agora você vê que a promessa dos candidatos atuais à prefeitura de Sorocaba é retomar o metrô de superfície. Usar a linha férrea que corta a cidade e colocar ali um metrô de superfície. Eu escuto isso há pelo menos 24 anos. Pois é, e é facinho colocar um metrô de superfície, né? Você pega uma linha férrea abandonada, estragada, arrebentada, e não é botar o trem em cima não é brinquedo, não é ferrorama, né? Que você põe o trenzinho, né? Que vai funcionar. Então teria que ter todo esse embasamento tem que se adequar. Como é que essa linha passa? Nós temos hoje uma linha férrea passando no centro da cidade, cortando a rua 15 de novembro, com a Avenida São Paulo, que para o centro. Quando passa um trem de carga. É verdade. Para a cidade. Até quanto tempo demora esse trem? Aí começa a congestionar. Imagina uma linha normal regular. De metrô, regular de trem de superfície, sim, passando por ali a cada 15 minutos para a cidade. E nós estamos chegando na época, né, de que as pessoas
não tem aceitado mais, né, essa leviandade, vamos dizer assim, né, Renato? Eu sinto que o cidadão ele tem se aprofundado, Fernando. O sonho tem limite, né? Tem limite, então... Mas então, essa linha férrea aí da cidade vai virar mais uma lenda urbana com o BRT tá caminhando para virar. Que é outra lenda urbana da cidade. Ou então, eu no meu otimismo, mas ou então se toma esse rumo realmente do planejamento técnico, porque eu acredito, até pela ordem das coisas, que uma concessionária que ganhou uma licitação, ela tem por base de que tudo isso já está pré-aprovado. Né? Como disse o Negrão, ela vai lá e executa, o Renato falou. Então, vamos aprendendo também o mundo das coisas. Que fique claro que isso também não é privilégio de Sorocaba. Não. Absolutamente. O Celso Pitta é pura fila, né? Pura fila, em São Paulo. Até hoje você vê aquelas estacas de concreto fincadas em São Paulo e não tem nada em si. Mas Celso Pitta era outro sonhador, né? Várias propostas megalomaníacas que não saíram do papel. São estacas que... Não serve para nada, serve para atrapalhar o trânsito. Tá certo. Agora, vamos falar uma coisa muito bacana sobre Sorocaba. Sorocaba é a segunda melhor cidade do Brasil para se dirigir. A matéria da jornalista Larissa Pessoa, Sorocaba aparece em segundo lugar no ranking das 15 melhores cidades brasileiras para se dirigir, segundo o aplicativo de trânsito e navegação Waze. Os motoristas sorocabanos entrevistados pelo jornal Cruzeiro do Sul, porém, discordam dessa pesquisa e apontam os principais problemas que fazem dos deslocamentos diários um período estressante. Essa também é a pauta da nossa interação da semana. Como dirige o sorocabano, recebemos muitas interações. Vamos ver algumas. Eu respeito as leis, mas claro que já cometi erros. Se fomos considerados a segunda melhor cidade, acho justo por mim, que faço a minha parte e me preocupo também com as outras pessoas. Tem muita coisa para mudar para melhor, mas sejamos otimistas e que cada vez mais as pessoas se conscientizem e cobrem melhorias. Hoje em dia os bairros já são formados com ruas asfaltadas e postes de iluminação, o que antes era precário. Até bicicletas estão disponíveis para a população. O povo sorocabano está bem empenhado em crescer e estamos conseguindo. Prefiro transformar minhas reclamações em ideias para contribuir. Muito obrigada aí a participação da Luciana Souza. Poucos respeitam as leis. A maioria comete absurdos como avançar no sinal vermelho, dirigir embriagado em zigue-zague, parar em cima de faixas, não parar para a passagem de pedestres, entre tantos outros. Não os acho muito competentes ao volante, não. Nossa querida Beatriz Negrete, sempre interagindo conosco. Tem uma queixa. Carros que ainda estão estacionados e querem entrar na via, o fazem sem dar seta e, pior, entram sem olhar se já há outro veículo passando. Participação de Ieda Ferreira. Sorocabano dirigindo bem? Nossa, não dá mais para confiar no Waze, escreveu a Elizabeth Bocardi. Não, o nosso trânsito é péssimo, ninguém dá seta, anda na faixa da esquerda 10 km por hora e os motoristas dos carros ditos grandes e importados se acham donos do trânsito, entram na força. Esses dias fui praticamente atropelada com minha moto, estando eu na preferencial, reclamou aqui a Alessandra Matucci. Se Sorocaba é a segunda melhor cidade para dirigir, a primeira deve ser alguma cidade da Índia. Risos. Olha, eu acredito que o povo de Sorocaba, ou enfim, quem está aqui na cidade dirigindo, não é todo mundo que dirige bem, não. A maioria das pessoas não dá seta. Eu mesma sou motociclista, já levei uma fechada, inclusive caí na marginal, por conta de gente que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde quer ir, simplesmente vira sem avisar. Também como motociclista, a hora que começa a virar o tempo, que vai chover, o pessoal dentro do carro parece que vai se molhar, o pessoal começa a dirigir feito louco, fechar todo mundo. Realmente o pessoal deveria ter mais consciência e eu tento sempre tomar cuidado e fazer as coisas direitinho para não prejudicar ninguém e também pela minha própria vida. Eu desconsidero totalmente essa informação aí. Eu, como convivo e estou sempre no trânsito de Sorocaba, por exemplo, a gente tem o Trevo da Morte. Se fosse uma das melhores cidades, segunda melhor cidade para dirigir, não teria um trevo com esse nome, né? Trevo da Morte. E que há anos o pessoal reivindica e ninguém faz nada.
Entre outras coisas, a falta de consideração com outras pessoas que estão para passar. Às vezes você quer entrar em algum lugar, a pessoa, ao invés de deixar você entrar, ela acelera e não deixa você entrar, por mais que você dê seta. As pessoas não dão seta para entrar em alguma coisa, você é desavisado. Então eu desconsidero. Juliana Ferraz, primeira pergunta: se você é uma boa motorista, você concorda com o Waze? Sorocaba é uma excelente cidade para se dirigir? Não, modéstia à parte, ando bem. Mas Sorocaba é a segunda melhor cidade para dirigir, só que não, né? Não sei da onde tirar essa pesquisa. Assim, não é das piores, mas com certeza não é a segunda melhor. Seta é artigo de luxo, né? A gente é obrigado a trabalhar com adivinhar pensamento, porque a gente tem que já deduzir para que lado a pessoa vai virar. É, sensitivo. A gente, né, tem um processo que a gente desenvolve para poder adivinhar para que lado o sorocabano vai. Em horário de pico, a cidade para. Choveu, o trânsito para. Começou a ameaçar a chuva, o sorocabano, ele começa a sentir uma angústia, uma coisa assim que vem de dentro, que já o trânsito já para também. Dá desespero. Né? Dá desespero, vai chover. Pressa de chegar em casa, e tá cada vez pior, até a gente já falou em programas anteriores, porque a população tá aumentando, a frota de carros também, e a tendência é piorar cada vez mais. Esperamos que não, né? Não, o que eu queria complementar, Ju, é o seguinte: pelo que eu vi, até nós temos mais interações. Se você quiser vê-las ali na nossa página do Facebook, entra e digita @indo além da notícia. As outras interações estão lá. Houve comentários também de que essa pesquisa foi mais para mostrar a estrutura que a cidade oferece para as condições de se dirigir. Mas, obviamente, mesmo assim eu não concordo. O pequeno problema está atrás do volante. Há uma peça atrás do volante do atrás do volante. E eu sabia que nós íamos cair, inclusive os telespectadores, nesse tema de como dirige o sorocabano, porque é conhecido mundialmente por dirigir mal, né? Não é que ele dirige mal, ele não é solidário. É isso. O problema é a falta de solidariedade. Sim. A questão de você vai ultrapassar, o cara acelera. Você dá seta, o cara não te dá, ele disputa palmo de asfalto. É terrível. E o curioso é que ele não se comporta dessa forma quando ele está em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, se você der seta, você não precisa nem olhar o espelhinho. O cara que vem do seu lado, ele vai dar uma segurada para você se encaixar, porque senão a cidade não anda. Aqui não. Aqui você dá seta, o cara fica te seguindo. É um negócio desesperador. E mesmo, eu quero esse palmo de asfalto. Egoísmo. E mesmo que seja o sistema viário da cidade, até eu falei, né, no começo do programa, que não tem planejamento na cidade, que o centro de Sorocaba, principalmente os bairros mais antigos, a cidade foi aberta pelos muares, pelos tropeiros que passavam. Então, assim, os caminhos que as tropas passavam, ali foi se fazendo as ruas da cidade, fazendo as casas. Então, o centro da cidade é muito estreito. Sim, é uma bela cidade, mas o trânsito... Sábado é intransitável, porque todo mundo cai no centro de sábado. Não sei o que acontece, que parece que outro dia da semana... Não é no centro, a gente vai pra cidade. Pra cidade, Ai, que pra cidade de sábado. Pra cidade, A gente que mora no bairro, no sábado a gente vai pra cidade. Exatamente. Então, e vai no mercadão comprar carne. E mortandela. E salsicha. Então, mas é o hábito do sorocabano. Eu acho que realmente... E eu brigo há muitos anos com um jornalista que trabalhei em rádio, que fazia notícia do trânsito. Eu tinha paura, até hoje tenho paura de notícia do trânsito em rádio Sorocaba. Porque você não tem rota de fuga. Adianta você avisar, a marginal está com trânsito complicado, está na pista que centra o bairro. E aí? E dá uma solução. Qual a solução? Olha, você vai... Veja São Paulo, que tem, por exemplo, o repórter de trânsito, que ele mostra a rota alternativa. Ele fala do problema e aponta por onde você vai. Se você que está com a marginal, com trânsito complicado, sentido centro-bairro, você vai falar assim, vá pela rua Padre Madureira que você consegue ter um acesso, pegue a Avenida São Paulo. Não é, para tudo. Não existe rota alternativa. O repórter de trânsito na cidade é só para contar a história. Para contar a história de que tá feio. Para falar que a gente já sabe. Conhece o caminho da roça, um só. Exato. E não muda porque não chega. E você também é nosso super convidado a interagir conosco. Basta você dar a sua opinião através do Facebook, na página Indo Além da Notícia. Nós costumamos lançar a pauta de interação às quartas-feiras.
Podem, então, opinar pelo Facebook, por e-mail, indoalemdanoticia@gmail.com e também vídeos selfies com a sua opinião para o WhatsApp 15 98100 9905. Esperamos, então, pela sua interação. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço completa 50 anos e injeta 890 bilhões na economia. Temos aí a matéria da Janaína Oliveira. Vamos a ela. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, completou 50 anos nesta terça-feira. O benefício já teve 702 milhões de saques. O número representa uma injeção de 890 bilhões de reais na economia, segundo a Caixa Econômica Federal. Só no ano passado foram retirados 38 milhões de reais do fundo, que funciona como uma poupança. Todo empregador que registra a carteira de trabalho do funcionário é obrigado a pagar, até o dia 7 de cada mês, 8% da remuneração do empregado. Esse valor se acumula na conta do trabalhador e pode ser retirado em algumas hipóteses, como explica o gerente nacional do Fundo de Garantia da Caixa, Henrique José Santana. É quando o trabalhador tem seu contrato rescindido sem justa causa. Neste caso, o empregador ainda tem que depositar 40% do saldo, então ele vai sacar todo esse valor. Uma segunda é quando o trabalhador se aposenta. A terceira é o trabalhador que quer adquirir a sua moradia própria. Existem outras, como ele é vítima de uma calamidade, um desastre natural, ou ele tem alguns tipos de doença que a lei contempla a hipótese de saque. E não só a economia e os trabalhadores são beneficiados com o FGTS. O valor, quando em poupança, também é usado para a construção de obras que beneficiam a sociedade. De acordo com a Caixa Econômica, ao longo dos anos, as obras financiadas com recursos do fundo beneficiaram mais de 4 mil municípios brasileiros. Mas é bom estar atento, porque os benefícios só ocorrem se o empregador cumprir com a obrigação e efetuar o depósito. Segundo o levantamento da ONG Fundo Devido do Trabalhador, somente até dezembro do ano passado, o país tinha mais de 20 bilhões de reais não depositados. O procurador do Ministério Público do Trabalho alerta que o não pagamento é fraude. José de Lima Ramos recomenda que o trabalhador fiscalize o depósito. Considerada fraude, o empregador fica sujeito a uma multa do Ministério do Trabalho e Emprego, a uma atuação do Ministério Público do Trabalho e há mesmo uma ação judicial do próprio empregado. O maior fiscal do FGTS é o trabalhador, porque ele vai ter que buscar, verificar se a conta está certa, se o depósito realmente corresponde ao percentual de acordo com o salário. É interessante ele tomar a frente disso. O FGTS foi criado no dia 13 de novembro de 1966, durante o governo Humberto Castelo Branco. Renato Monteiro, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, direito aí do trabalhador há 50 anos, injeta também aí uma bela quantia na economia. Bastante dinheiro, mas importante, como foi frisado na reportagem, a questão da fiscalização de que ele efetivamente esteja sendo depositado, né? Mas há algumas semanas a gente comentou da preocupação do Fundo de Garantia ser usado como uma garantia para empréstimos consignados. Isso seria um retrocesso gigantesco. E eu comentei no programa passado também o uso do Fundo de Garantia para compra de ações das estatais como mas aí foi a contingência um pouco diferente. Agora essa questão de usar para garantir empréstimos consignados, isso é inaceitável, isso é um risco para o trabalhador. É o caminho para perder dinheiro. Exatamente. Ele vai financiar e ele vai pagar 2. É o vazamento. Sim. É o vazamento da caixa d'água. Isso você não vai controlar e a hora que você perceber a caixa d'água está vazia. Mas empresas de empréstimos consignados que ou vão atrás de aposentado ou até usam o fundo de garantia como garantia, está aumentando cada vez mais, porque é a galinha dos ovos de ouro, né? Pessoas que estão precisando, risco, que não conseguem. Tem risco de não receber. E muitas pessoas que precisam de dinheiro para pagar uma dívida, até para conquistar um bem, às vezes não tem outros meios, vem nisso uma solução e acabam se afundando. Muitos aposentados comprometeram as suas aposentadorias com empréstimos consignados. Né? O que é lamentável do Fundo de Garantia, que lógico que vale, legal, você vê todo mês ali um tanto do seu salário sendo depositado no Fundo de Garantia, é
o valor que isso, no final de um ano, vem de acréscimo. Ou seja, quanto é que de juros e correções monetárias vem? Ele é ínfimo, é muito menor do que até a própria poupança. Quer dizer que você tem até o dinheiro depositado, só que se você pegasse o dinheiro e tivesse o hábito de aplicar esse dinheiro numa poupança ou num outro fundo qualquer, você com certeza teria um montante muito maior. É que existem as restrições, mas que em tese, o dinheiro, uma parte do dinheiro do Fundo de Garantia seria até para financiar projetos sociais, de habitação, em tese. Mas assim, o brasileiro não tem a cultura de fazer uma poupança, de aplicar um dinheiro, de ter uma previdência privada que renderia mais. Então, pelo menos é um meio do trabalhador ter o seu dinheiro guardado, que às vezes quando está numa situação numa situação de desemprego ajuda bastante, até aguentar aí por um tempo, até, né, se recolocar novamente. E muitas pessoas só conseguem a casa própria, dar entrada na casa própria, por meio do FGTS. Então, ainda assim, tem uma iniciativa bem importante para o brasileiro. E também acho bacana que para você sacar o seu fundo de garantia existem alguns propósitos pré-determinados, né? É isso aí. Uma passada pelo papel machê de Kátia Tales e já continuamos indo além da notícia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Continuamos indo além da notícia e vamos falar dos ecopontos, matéria também desta semana. A cidade de Sorocaba chegou a ter 16 ecopontos em 2014, localizados em vários bairros. Atualmente conta apenas com 7 unidades, sendo 2 na Zona Oeste e 5 na Zona Norte. O ecoponto do bairro Júlio de Mesquita Filho, na Zona Oeste de Sorocaba, amanheceu na segunda-feira lotado de lixo doméstico, uma montanha de sacolas plásticas, embalagens, papéis e garrafa PET. Isso tudo chamou a atenção de quem passava pela rua João Batista Machado. Ali há 4 caçambas disponíveis, né? E elas estavam sendo utilizadas para entulhos. Juliana Ferraz. Então, o Ecoponto é uma iniciativa muito bacana e muito importante porque dá destino adequado ao lixo depositado nesses locais. Porém, sempre tem pessoas que só pensam no próprio umbigo, né, não estão nem aí com o real intuito daquilo, colocam, enfim, não sei onde colocar, coloca lá. Sei lá, a minha TV, a minha, enfim, ou acabei de, né, tirar, planar, né, um terreno, vai e coloca o além do permitido. Tá, o ecoponto não são caçambas de descarte de lixo. Não, mas tem uma quantidade de tantos metros cúbicos por pessoa que coloca lá. A prefeitura pede até 1 metro cúbico correspondente. De entulho de obra. Isso, que corresponde a 5 carrinhos de mão. Que é uma quantidade considerável, que a pessoa teria até que ter um custo para dar, né, um destino adequado para isso, e a prefeitura disponibilizou esses pontos, né, espalhados pela cidade. Porém, tem muita gente que só pensa no próprio umbigo, que faz isso no ecoponto, que também pega, tirei o entulho da minha casa, vou colocar no terreno baldio, porque não é meu mesmo, daí o dono do terreno é multado, porque tá lá com entulhos, enfim, tá inadequado. Como tem muita gente também, essas caçambas que tem pelas ruas pra gente colocar lixo, tem muita gente que coloca na casa. No dia do lixo vai e coloca na rua. Poxa vida. Muitas pessoas fazem isso, você vai colocar o lixo, não tem local para colocar, você coloca no chão, vem um cachorro, um gato, abre os sacos, enfim, aí ele vem rato, enfim, causa um problema enorme, né, de saúde pública. E não sei se criar mais ecopontos, como tinha antigamente, mais seria a solução. Até brinco, será? Criar novos seres humanos mais conscientes para, né, utilizar adequadamente. É interessante, porque olha, a iniciativa municipal, a iniciativa de ter ecoponto. A minha dúvida é, será que a população é realmente informada? Né, Informada do que eu não tenho dúvida. É mal intencionada. Então é ruim. Porque é uma ideia que surge
Porque para evitar exatamente isso, você não contrata uma caçamba, que não é barato, para descartar 5 carrinhos de entulho de construção. Então, para evitar que você descarte de forma inadequada no terreno baldio ao lado, que vai prejudicar o dono do terreno, e para que você economize até numa caçamba, não tenha essa despesa, foram criados os ecopontos. É uma ideia muito legal, mas que foi completamente desvirtuada. Eu cheguei a conhecer, se não me engano foi em 2005, em Guarulhos, um conceito de ecoponto um pouco diferente. Ele eram fragmentos de terrenos públicos que você não consegue nem formar uma praça, nada, mas eles eram cercados com alambrado, tinha uma guarita e tinha uma pessoa que tomava conta e você podia descartar o seu material. A questão era a melhor solução? Talvez não, porque por envolver pessoas, né, você tinha que ter um guarda ali, você tinha um horário de funcionamento do ecoponto. Mas era uma coisa muito organizada, era realmente muito organizado. Aqui em Sorocaba, quando se lançou essa ideia do ecoponto, ela surgiu exatamente para suprir essa necessidade, né, e essa deficiência do descarte irregular de certos materiais, mas era numa área aberta. E aí, sem fiscalização, as pessoas abusam. Né? Eu não estou falando nem da quantidade, estou falando até do tipo de material descartado. Coloca lixo doméstico, lixo orgânico. Você tem coleta de lixo, se não é diária, dia sim, dia não. Sem dúvida. Você não precisa jogar lixo da sua casa no ecoponto. Deixa eu levantar uma outra questão aqui em relação dos ecopontos. Não só o ecoponto propriamente dito, mas o descarte do material de construção, do resto do material de construção, das caçambas. Onde isso é feito, esse descarte? As empresas, em tese, têm obrigação também e responsabilidade de fazer um descarte adequado disso. Porém, muitas recolhem das casas e jogam nas estradas ribeirinhas por aí. Em tese, esse material tem que ser encaminhado para o aterro de inertes. Exatamente. Você tem até usinas de reciclagem que elas separam ferro, material ferroso, né, há uma moagem desse material. A areia ou os detritos mais finos são usados em estradas rurais para planear, para nivelar essas estradas, mas é pago, né? Não é de graça. É oferecido à população. Perdemos aí, né? Caímos de 16 para 7 ecopontos. Eu acho que cabe falar também, quando o poder público tem uma iniciativa razoável, importante para a população, a população precisa fazer a sua parte. Nós sabemos disso, Renato, mas estamos aí em campanhas municipais. Ok, todos pensando o que o melhor candidato vai fazer, como ele vai fazer, e nós? Como nós vamos nos comportar quando as ideias forem boas e forem realmente importantes para a cidade? A nossa contrapartida faz parte não só do projeto, mas para que venham outros, né? Desde que um projeto tenha tido boa aceitação, colaboração, eu acho que nós precisamos começar a caminhar. A história de que a culpa é sempre do outro. Exatamente. Sim, né? Até porque a gente falou várias vezes, não sei, eu acho que o ser humano geral, mas assim, falando do brasileiro, sempre quer tirar proveito de algum benefício. Exato. Seja ele o ecoponto, seja ele no seguro-desemprego, seja ele Bolsa Família. E o descaso, né? Você é muito nova ainda, só com 23 anos, mas quem já passou dos 40, lembra da famosa lei de Gerson. Sim. Né, que tirar vantagem em tudo que, aliás, era uma propaganda de cigarro, quer dizer, é um tempo que é para ser esquecido, né? Nós vamos comentar agora muito rapidamente, e eu digo a vocês muito rapidamente, por me lembrar da jornalista Cristiana Lobo, da Globo News, que sempre diz, as coisas acontecem tão rápido que o que se diz no Jornal das 10 já não serve para o Jornal da 1. Eu digo isso pelo seguinte, olha, Folha de São Paulo, Lula é comandante máximo do esquema de 88 milhões na Petrobras. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público na quarta-feira e também a sua senhora, o Instituto Lula e mais 4 pessoas. Antes mesmo da entrevista dos procuradores dando detalhes sobre a decisão, e essa parte que me causou assim, uma certa vontade de rir foi quando ele se comparou ao Juscelino Kubitschek. Também porque o Juscelino, na época, foi acusado, digamos assim, né, de ter um imóvel, enfim. Fernando Negrão.
Vale lembrar que você que assistiu isso, não estou fazendo uma defesa do Lula, nem apologia, fica Lula, vem Lula, fora Temer, mas a apresentação que foi feita dos jovens promotores parecia um trabalho acadêmico, né, que a gente chama de trabalho de aula, aqueles PowerPoint rebuscados de informação, cada tela um PowerPoint diferente, um exagero de informações nos PowerPoints, para justificar palavras que estavam ali montadas de forma muitas vezes equivocadas ou separada com sílabas erradas, um trabalho até de aluno de primeiro ano. Então, quando é feito isso, já desmerece a acusação, porque a defesa deixou claro quais são as provas. O falar e jogar ao vento eles fizeram, agora vão ter que provar. Ficar na história do triplex do Guarujá, isso é assunto que está na boca do povo. Eu vejo que a oposição que conseguiu chegar ao poder está com medo que o PT retome novamente, porque o Lula já manifestou aí que vai se candidatar nas próximas eleições. Apesar dos 88 milhões na Petrobras, do mensalão... Não estou falando que não tem culpa, Jato, porque sim, nada ele foi... vai, obviamente. Nada foi atuação no poder. Então, nada foi provado ainda, como a gente já falou. Isso aí não tem nada que prove realmente. São suposições, são convicções. Não tem provas. Até se fala muito assim, não tem provas, tem convicções. Eu tenho convicção de muita coisa. Mas eu vejo... Eu acho que é perseguição. O Lula é perseguido. Não é perseguição. Não estou falando que tá tudo mil maravilhas, que vivemos um conto de fadas. Só que agora, como ele manifestou interesse de disputar as próximas eleições presidenciais, e sabe-se sim que ele vai ganhar, não sei se será eleito, mas que ganhar milhares de votos. Certamente. Milhões, talvez. Nordeste, certamente. Então, estão trabalhando aí para deixar mais em evidência as coisas negativas. Para que não seja eleito democraticamente. Sim, é possível. Né? Porque a oposição já não tomou o poder democraticamente, né? Já virou uma bagunça. Tomou o poder Deixa eu interromper democraticamente. Porque o vice, o Temer, ele foi eleito juntamente com a Dilma Rousseff na mesma chapa. Reeleito. Foi eleito democraticamente e reeleito. Houve um processo de impeachment, jamais um golpe, foi um processo de impeachment. Ok, não agradou a muita gente, nem a mim, posso dizer. Mas não digam que foi tomado o poder de uma forma ilegal. Ele é o vice-presidente, caiu a presidente, só ela, por enquanto, e assumiu o vice-presidente da República, o Michel Temer. Pode falar, Renato. Que com a Ju eu já briguei. A mediadora está nervosa hoje. Não, mas sem tomar partido de partidos, o que mais me incomoda dessa história é a necessidade de fazer show. Tudo é transformado em espetáculo. A população brasileira só presta atenção se for assim. Lamento, eu discordo. Eu acho que isso acaba desqualificando até o trabalho. Eu não estou questionando se é sério ou se deixa de ser sério. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas me incomoda muito a necessidade de transformar qualquer coisa num show. Talvez falte um bom assessor político ao Ministério Público. Não sei se é falta de assessoria política. Eu acho que o modus operandi aí não... É muita necessidade de flash. Exatamente, concordo. Muito barulho, é isso? Mas não é muito barulho por nada? É muito cico. É muito cico. Do Shakespeare, né? Vamos brindar a semana que se inicia... Agora, com um apoio muito importante, que é um brinde com o apoio da Cervejaria Burgman e do Burgman Bar. Juliana Ferraz, com quem é o seu brinde com esses produtos da Burgman, cervejas artesanais maravilhosas? Meu brinde vai com a jornalista Márcia Dias, que é telespectadora do Indo Além da Notícia. E meu brinde aí da Burgman é com você essa semana. Eu vou brindar com um colega jornalista também, que já está virando historiador, Vanderlei Testa. Ele que foi fazer o resgate essa semana que passou, junto com ex-funcionários da Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, do busto do fundador daquela empresa, Luiz Pinto Tomás, que estava abandonado porque a Gerdau, que era a empresa que comprou a metalúrgica, está também abandonada e o busto do Luiz Pinto Tomás estava lá. Então foi feito o resgate desse busto e vai ser colocado num lugar de honra porque marcou a história da cidade. Vanderlei Testa, toma uma deliciosa Burgman comigo. Perfeito. Meu brinde vai a toda a família Baso, a Edith Baso, Paulo, aos filhos, a Amanda, o Fabrício, que além de amigos muito, muito queridos, eles sabem disso,
proprietários da cervejaria Burgman e daquele encantador Burgman Bar, agora também como apoiadores do nosso Indo Além da Notícia. Um recado também para você que tem o seu produto, a sua marca, a sua empresa e quer associá-la aos nossos IANs, Indo Além da Notícia, e ao nosso programa, basta um telefonema. O código é 15, o telefone é o 3033-0352, teremos prazer em atendê-lo. Um brinde com os chopps e os produtos da cervejaria Burgman para a semana que se inicia. Renato? Bom, o meu brinde, só lembrando que a Nossa Senhora Aparecida, a siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, surgiu fabricando enxadas. Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, exatamente. E o meu brinde da semana com cerveja Burgman é uma colega jornalista também, Sandra Virgílio, uma super amiga e uma jornalista extremamente competente. Também gostamos todos muito da Sandra Virgílio e a vocês desejamos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Domingo que vem continuamos indo além da notícia. Enquanto andava maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei em mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Indo além da notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. Ginga Eventos, seu evento num clique. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. Cervejaria Burgman e Burgman Bar, o happy hour que conquistou a cidade. E Boutique Ousadia, nossa inspiração é você.